Oi, gente. Meu nome é Michele e esse canal é para falar de milagres e histórias reais que aconteceram com as pessoas que eu pesquisei na internet, que eu encontrei, que eu ouvi. Então, hoje eu vou falar para vocês dois relatos. Acho que tem uns bem curtinhos, então acho que tem muita coisa para contar para vocês. O primeiro é a história de um rapaz que ele conta num livro que ele escreveu. Ele faz parte da Canção Nova e ele escreveu um livro e ele estava falando, e o livro dele se chama Quando Só Deus é a Resposta. E ele disse que quando ele era bem jovem, ele entrou para o serviço militar obrigatório, né? E ele teve que fazer uma campanha, que é como assim, você vai pro meio do mato, né? Pro meio da floresta e tal. E eles têm que acampar lá, essa questão de sobrevivência na selva, né? E aí ele disse que foi, e que era muito difícil, porque era a primeira vez, né? Tinham que comer carne crua, tinham que sobreviver na selva mesmo. E ele disse que durante o dia que eles passavam muito calor e à noite eles dormiam numa barraca e dividiam a barraca, né? E ele já era bastante católico. E aí ele disse, e ele conta, que quem dividia a barraca com ele era um outro soldado que era confessadamente ateu. E aí esse rapaz conta assim, olha, antes da gente dormir, vamos rezar, vamos fazer uma oração para Deus nos proteger durante a noite, porque a gente montou a barraca, passou o dia aqui nesse ambiente e pode ter entrado aranha, pode ter entrado inseto, pode ter entrado até coisa muito pior. Vamos fazer uma oração para Deus nos proteger durante a noite? Mas que o companheiro dele ateu falou assim: não, faça você mesmo. Aí ele fez uma oração pelos dois, para que Deus os protegesse durante a noite, pois sabe-se lá, né, os perigos que um ambiente hostil pode oferecer. Aí diz que eles foram dormir, ele disse que no meio da noite ele só sentiu um puxão no braço dele, o companheiro dele gritando, né? Aí diz que quando ele despertou, ele viu no canto da barraca uma cobra venenosa, né? Porque a cobra venenosa tem a cabeça num determinado formatinho. Uma cobra venenosa que estava dormindo lá na barraca com eles. E o amigo dele sentiu a cobra passando pelo pescoço, sabe? Então, o amigo dele disse que levou um susto, começou a gritar e disse assim: ai, foi graças à sua oração que eu me salvei, porque se você não tivesse orado, essa cobra teria me matado, né? E provavelmente no meio do nada, gente, uma cobra lhe pica, se você não tem um remédio, e dependendo do tipo de cobra, se você não tem um remédio específico, você morre em pouco tempo. Então diz que nesse susto o amigo dele se converteu a Deus, porque ele acreditou que foi somente pela oração que ele foi salvo, pela oração feita pelo amigo que dividia a cabana com ele, né? Então, mostra que Deus nos protege e escuta as nossas orações. O segundo caso que eu quero contar, eu ouvi de um padre. Encontrei na internet também. Eu não sei se vocês conhecem Padre Paulo Ricardo. Ele comenta alguns causos da vida de Padre Pio. Não sei se vocês conhecem Padre Pio de Pietralcina. Era um monge, né? Monge e padre italiano que era muito conhecido pela sua vida de oração, pela intimidade com Deus, e que muitas pessoas o buscavam porque acreditavam que a oração dele, a intimidade dele era tão forte com Deus que Jesus o escutava. As pessoas às vezes esquecem que todos nós podemos ter essa intimidade com Deus, mas realmente Padre Pio era uma pessoa muito especial, era um homem de muita fé, de muitos dons que Deus concedeu a ele graças à fé de Padre Pio. Então era um homem bastante
abençoado por Deus mesmo. E um desses casos que o padre conta é um fenômeno da bilocação. Para quem não sabe, existe o dom da bilocação, que é raríssimo, que é quando uma pessoa consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Não fisicamente, mas em espírito. Aí disse que tinha um médico, e isso é contado em alguns livros que falam da vida de Padre Léo, diz que tinha um médico ateu também, né? Eu gosto quando essas coisas acontecem com ateu, porque aí depois do milagre, gente, ninguém fica ateu mais. Diz que esse médico ateu recebeu uma ligação no meio da noite e pedindo para que ele fosse atender um paciente que estava em estado muito grave. E o médico, lógico, pegou o carro e pegou a estrada lá na Itália. Era um médico italiano também. Diz que o médico estava dirigindo e disse que ele olha para o lado, ele vê um monge sentado do lado dele. Imagina, você está dirigindo um carro, tá tudo bem e tal, olha para o lado, tem um monge. Menina, acho que eu bati o carro. Mas enfim, ele levou um susto, né? Diz que ele passava a mão assim, não conseguia tocar, mas ele estava vendo. Aí diz que o monge começou a falar para ele, dizendo assim: olha, você vai agora atender um paciente. Esse paciente tem a doença tal. Ele já deu o diagnóstico, tem a doença tal. Quando você chegar lá, você vai tentar fazer esse procedimento, mas esse procedimento não vai funcionar. Eu tô aqui para te dizer o procedimento que você tem que fazer, que é o procedimento tal. Esse sim vai funcionar e essa pessoa vai se curar. Diz que nisso sumiu. E com surpresa o médico chegou ao local, encontrou o paciente e sim, o paciente estava exatamente com aquela enfermidade que o monge tinha dito para ele no carro. E aí ele, teimoso, não acreditou no que os próprios olhos viram, ele tentou fazer o procedimento que ele achava que era correto. Só que o procedimento, como o Padre Pio já havia avisado, o monge, né, não funcionou. E aí sim ele tentou fazer o procedimento que o monge tinha aconselhado para ele. O procedimento funcionou e a pessoa conseguiu reagir e se recuperou. Diz que esse médico ficou assim tão atordoado que ele saiu e ele encontrou, estava tendo um evento, né? E ele encontrou uma folhinha com a foto do monge que estava no carro dele. E nessa época, Padre Pio já era muito famoso, já era muito conhecido lá na região. Então, tinham esses cartazes mesmos com fotos de Padre Pio, né? E aí diz que ele reconheceu e ele viu que era de Pietrelcina e ele foi lá em Pietrelcina falar com esse monge, né? Pra entender o que estava acontecendo. Aí diz que quando ele chegou lá, Padre Pio estava numa reunião, assim, numa sala. Aí disse que quando ele entrou na sala, o Padre Pio falou para ele assim: ah, você, que médico bom é você, hein? Você teve precisado da minha ajuda para conseguir dar o tratamento para aquele paciente. Diz que o Padre Pio sorriu e, lógico, aquele homem tampouco continuou no ateísmo, né? Porque viu que aquilo era um milagre de Deus. Um outro caso muito interessante, é bem curtinho também. Outro caso muito interessante foi de uma mãe, que ela tinha um filho único. Gente, filho é coisa assim, né? E ela tinha esse filho, e o filho estava muito doente, muito pequeno. Era um bebê de 1 ano e 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses. Também relatado em livros sobre histórias de Padre Pio, né, que aconteceram, histórias reais que aconteceram com Padre Pio. Diz que esse bebê era muito, muito doente e os médicos desenganaram ela lá no hospital. Diz que ela não aceitou aquele diagnóstico, diz que ela pegou o bebê e diz que decidiu ir para Pietrelcina, porque naquela época a fama de Padre Pio já era muito avançada, né, de que um padre que tinha essa interação com Deus, que a oração dele era muito forte e que Deus escutava e tal. Aí diz que ela pegou o bebê, pegou um trem, e eram 4 horas de trem. Só que diz que no meio do caminho, o bebezinho, né, de 1 ano e pouco, não resistiu e faleceu. E ela, para não causar comoção no trem, né, porque aí o trem ia ter que parar, iam ter que pegar o corpo do bebê, levar para o necrotério, e, enfim, fazer uma série de procedimentos, né?
quando um passageiro morre dentro do trem, ela botou o bebezinho dentro da mala dela, e ela tá com uma mala de plástico. Vocês sabem aquelas malas de mão de plástico? Diz que ela botou o bebezinho lá dentro e fechou para que ninguém desconfiasse. Diz que ela chegou lá na igreja, diz que o Padre Pio estava saindo do confessionário por coincidência, né, por providência com o médico. Diz que ela chegou gritando e clamando para Padre Pio ajudá-la. Ela abriu a mala na frente deles dois, né, abriu lá o zíper, tirou o bebezinho morto. Impossível, gente, um bebezinho não estar morto depois de estar preso várias horas dentro de uma mala hermética, né? Morre sufocado. Se não morrer da doença, morre sufocado. Entregou nas mãos de Padre Pio, pedindo para Padre Pio ajudá-la. Diz que Padre Pio ficou tão comovido com aquela mãe. Diz que ele olhou aquele bebezinho pequeno, né? 1 aninho e pouco. Diz que ele começou a chorar. Chorar. E diz que nesse momento ele sentiu algo. Aí ele falou assim: "Ma guarda, Iba", que é como se fosse assim, mas está viva, né? E aí entregou o bebê na mão da mãe de volta, o bebezinho vivo. E diz que esse médico conta depois, né, que era impossível esse bebê estar vivo, impossível, porque ele com os próprios olhos viu o bebê, a mulher tirando o bebê de dentro da mala morto. E pela intercessão de Padre Pio, por aquela oração, né, aquele choro, Deus escutou e salvou a criança. Assim, eu gosto muito de Padre Pio, porque é um padre realmente de muitas habilidades, sabe? A história dele é muito tocante, é um homem de muita fé, foi um homem de muita fé e já foi canonizado, é Santo Padre Pio, né? Então, existem muitos casos. O primeiro caso que o levou à canonização, e vocês sabem, para ser canonizado, a ciência tem que provar que aquilo que aconteceu é impossível cientificamente de acontecer, né? Então, o milagre que o canonizou após a sua morte, que ele foi canonizado pela igreja por causa deste milagre, foi um milagre de uma menininha que ela nasceu cega. Ela nasceu sem as pupilas, sabe? Então, fisicamente, né, biologicamente, era impossível ela enxergar sem as pupilas. E diz que a mãe dela pediu a Padre Pio, isso ela já grandinha, né? Pediu a Padre Pio em oração que Padre Pio curasse a sua filha. E a ciência tem todos os relatos, todos os processos médicos, comprovando que a criança voltou a enxergar, mesmo sem pupila. Não é que Deus botou uma pupila lá de volta, não. A criança enxerga sem as pupilas, entendeu? Então, foi esse milagre. Então, tem todo o processo, tem os exames, tem os diagnósticos de antes e depois, entendeu? E testemunhos de dezenas de pessoas que conheciam a mãe e a criança. Então, foi o primeiro milagre que o canonizou. Então, se você quer conhecer um santo aí potente, busque saber um pouquinho mais de Padre Pio, porque é um santo que tinha bastante intimidade e tem bastante intimidade com Deus, tá bom?